Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer que nos acompañen. Bueno, la idea de esta charla es acercarle al productor la tecnología de la cual está proveyendo Produgenes hace años. Así que bueno, la idea es que se disfrute de esta charla. El objetivo es lograr impulsar esta tecnología en los tambos de Manfrey para que de esa manera el resultado económico sea mucho mejor. Agradecerle a Alejandro Marciletti por la predisposición, a Produgenes por estar siempre acompañándonos, y nada más que eso, damos ingreso a Alfredo. Bueno, no, Pablo, me gustaría que le cuentes un poquito medio rápido, Alfredo, la Sí, cantidad de socios que tiene la cooperativa, cuántas vacas perfecto. más o menos procesa, cuántos litros de leche, y para que Bien, él tenga un poquito de idea de la magnitud del negocio que estamos hablando. bien. Bueno, Manfrey es una cooperativa de tamberos que ya tiene 77 años de antigüedad. Hoy en día está compuesta por 113 socios. Cada socio es un tambo que provee leche a la industria. Algunos de esos socios tienen más de un tambo. Algunos tienen más de un tambo. Hoy en día el promedio de producción de los tambos de Manfrey está en 4.450 litros. Esa es la media de producción de los tambos de hoy. Manfrey recibe por día aproximadamente hoy alrededor de unos 500.000 litros de leches diarios, los cuales son procesados. Y bueno, ya después no puedo dar muchos detalles industriales porque yo me desempeño como ingeniero agrónomo en el área de servicio de atención al productor. Pero bueno, como cooperativa nutrimos al socio de muchísimos servicios, entre ellos confección de ensilaje, crianza de terneros. El productor nos trae el ternero, nosotros lo criamos y bueno, se lo devolvemos ya con un peso cercano al servicio, entre otros muchos servicios que también tenemos. Una de estas cosas que estamos impulsando es la compra cooperativa, tratar de acercarle tecnología a los socios con previa capacitación, como es esto que estamos haciendo hoy. Así que, bueno, cualquier otra duda que tenga respecto a la cooperativa, con gusto se la evacúo. Bueno, No, no sé si te... Alfredo es el el director para Latinoamérica de Sexing Technology. Es veterinario, vive en Texas, es brasilero. Habrá visto que lo cargó al uruguayo que ganaron ayer, pero ya se va a cruzar con nosotros y van a perder. Así que él es el encargado un poco de toda el área comercial y técnica de Sexing en Sudamérica. Es quien viene a Argentina hace ya muchos años. Fue quien desarrolló la parte, uno de los eslabones del 4 millones, del semen sexado 4 millones, que hoy se está usando en la cooperativa y en todos los tambos de la Manfrey, con buenos resultados. Y bueno, la idea es charlar un poco con él para que nos cuente cómo podemos, primero, cuáles son los beneficios del semen sexado y cómo podemos mejorar las concepciones, haciéndolo, cómo son los procesos para poder mejorar las concepciones. Y bueno, así que Alfredo, larga nomás, ya muchos te conocen de los que están acá, pero bueno, como esto va grabado, después mucha gente va a querer saber algo más, pero tratemos de, 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 de que el productor entienda cuál es el beneficio de usar el semen sexado, por qué hay que usar el semen sexado y cómo hay que usarlo para tener éxito. Porque ahí está, creo que el secreto, junto con producción primaria, en hacer foco a esta parte, ¿no? De cómo usarlo. Así que bueno, Alfredo, adelante nomás. Mira, mucho gusto de estar, conozco muchos que están ahí participando. Un placer estar otra vez ahí intentando trabajar junto con Argentina, que eso me encanta mucho. Entonces, vou falar um pouquinho do que hacemos, do que somos em Sexing Technologies e que podemos trazer de mais de novo em la tecnologia.
y nuestro concepto de tecnología en producción económica o producción rentable de leche. Cuando usted empezó a hacer la presentación de la cooperativa, usted dice una cosa muy interesante, que es la producción económica de leche. Sexin es una empresa que muy joven en el mercado. La gran mayoría de las empresas que están ahí competindo com os outros ou muitas vezes trabalhando em conjunto com os outros, tem doble ou triplo de idade do que tem Sexin. Sexin é uma empresa que surgiu exclusivamente por tecnologia. Nós entramos nesse mercado através da tecnologia de semi-sextado e a genética foi uma consequência disso. Então, nosso objetivo, como estava dizendo, é associar biologia e tecnologia para melhorar a eficiência da produção ganadeira. Então, a primeira tecnologia que traemos foi o semi-sexado e que isso nos forçou a expandir nosso trabalho em 29, montando laboratórios em 29 países do mundo e com uma possibilidade ahorita de um novo sistema de expansão disso, de quase doble desses laboratórios e porque por el crescimento da demanda por semi-sexado. Então, nossa matriz está em Navasota, Texas, que é originalmente um centrozito de coleção de 30 touros, se tornou a oficina principal de Sexin, aí se desenvolveu toda a tecnologia, aí se hace toda a investigação e as provas de las nuevas de la nueva tecnologia. Juntamente em esse centro mantemos um centro de coleção de sêmen, hoje com aproximadamente 200 touros em coleção. Aí, nesse centro, se começou nosso foco principal de hoje, da atualidade, que aí se começaram os testes de eficiência alimentícia, que hoje já vamos aí com 3 centros de avaliação, e é algo que está crescendo muito dentro do nosso sistema. A tecnologia começou com uma máquina muito grande, ineficiente, que traía muitos problemas com o sêmen. Essa máquina necessitava de um time de gente para operá-la e tinha uma capacidade de produção que é equivalente a 10 vezes menor do que temos hoje. O sêmen, a sexagem de sêmen se faz por uma técnica de coloração do espermatozoide através de um colorante que penetra em las mitocôndrias e quando hace a coloração entre a mitocôndria colore o cromossoma e sabemos que há uma diferença de aproximadamente 3,8 a 4% de tamanho entre o cromossoma masculino e o cromossoma feminino. O cromossoma feminino é mais grande que o cromossoma masculino. Então, a máquina, por essa diferença de tamanho, logra identificar os espermatozoides e los separa por um campo eletromagnético, por a carga positiva ou negativa que tem nos espermatozoides. Ok? A tecnologia foi desenvolvida e desde o princípio, por muito tempo, as máquinas trabalhavam com uma velocidade de 5.000 células por segundo, máximo 85% de pureza, tem uma fertilidade do sêmen sexado comparado com o convencional de 80%, e para cada 1.000 parrilhas de um sêmen convencional que um touro lograva ser, poderíamos fazer apenas 400 de sexado. Havia muita perda de espermatozoide e uma lentitude da máquina.
hoje, desde 2015, 2016, lançamos um produto chamado Sexutra, que com máquinas novas, que passaram a trabalhar entre 10 mil a 20 mil células por segundo, com uma capacidade de pureza hasta 97%, com uma fertilidade comparada convencional de 102%, depois explico isso, e com rendimento para cada 1000 parrilhas de convencional, hoje logramos fazer 1.100 parrilhas de semi-sexado. Ou seja, melhoramos a eficiência das máquinas, diminuímos o estresse dos espermatozoides. E o que é Sexutra? Muitos devem ter escutado em el mercado que Sexutra é algo que não existe, uma invenção. Mas não. Sexutra é um trabalho de sexing desenvolvido com aproximadamente 16 universidades no mundo, onde desenvolvemos um novo sistema de processamento. Se cambiou completamente o protocolo desde a coleção de sêmen até a congelação. Cambiamos o equipo, cambiamos o protocolo de controle de temperatura, optimizamos a tinta, o tenido que colore a mitocôndria, cambiamos todos os extensores de sêmen de manipulação e extensores de coagulação. Cambiamos o protocolo de controle de pH, com isso reduzimos de uma forma drástica a oxidação do espermatozoide, e isso nos permitiu ter uma célula espermática, um espermatozoide muito mais resistente e muito mais eficiente. Durante esse trabalho de desenvolvimento e testes, aprendemos que, dobrando a concentração da parrilha, iríamos obter uma fertilidade muito mais grande. E semi-sexado Ultra 4 milhões que temos no mercado hoje, tem como padrão de qualidade o que vimos na pantalla. Ou seja, um semi-sexado hoje que não sai com o padrão que vemos nesse vídeo, não é liberado ao mercado. Ou seja, vai à basura. Ok? Então, se você compara esse sêmen com o sêmen produzido por a máquina antiga e por o sistema antigo, não há nada que ver. É outra qualidade de vinho, vamos dizer. Ok? E estas foram as máquinas o modelo de máquinas que foram desenvolvidas. Quando disse que começamos com Sexutra em 2016, teníamos a máquina chamada Gênesis 1. Acá estamos mostrando a Gênesis 3. E a Gênesis 3 hoje trabalha facilito com 25 a 30 mil células por segundo. Ou seja, aumentou extremamente a capacidade de produção das máquinas, e com isso tivemos uma redução significativa do tempo para sexar o sêmen. E isso ajudou a aumentar muito a resistência do espermatozoide e, consequentemente, a fertilidade deles. O que temos hoje? Hoje, nosso produto que está no mercado, cada parrilha vem com 90% das células com garantia de hembras ou de macho que seja selecionado do sexo desejado, e tem doble de espermatozoides com motilidade progressiva. Qualquer laboratório que tenha um sintoma de flujo logra contar essas células e saber que essas células são 90% sexadas hembra. E temos competência no mercado que tem uma parrilha com uma concentração mais alta, pero com uma quantidade de espermatozoides sexados hembras que não se pode medir, porque se congela todo mesclado e não há como contar depois que o produto está empacado, porque a maioria dos espermatozoides, ou os espermatozoides machos, estão mortos dentro da mesma parrilha. Como usamos o semi-sexado? Qual a diferença em semi-sexado Ultra 4M com o semi-convencional? Basicamente, não há diferença. Há, sim, uma necessidade de se cumprir com os protocolos básicos de inseminação.
Nós tivemos em Argentina, começamos a fazer um trabalho com Alejandro e Javier, visitando fincas, e aí em Argentina conseguimos ver que havia um montão de erros nos protocolos de inseminação. Temperatura, higiene, armazenamento, um montão de erros. E não é a Argentina que tem. Em todos os lados do mundo temos esses problemas. E quais são os pontos principais? Primeiro, ter um sistema de descongelação de sêmen, se possível, automático. Se não é automático, que seja um sistema onde se use água limpa, com temperatura de descongelação controlada a 35, 37 graus, e estar seguro que essa temperatura está correta, porque muitos fazem com termômetros de mercúrio ou termômetros de tarjeta, e estes termômetros podem ter a coluna partida e medir a temperatura errada. E a diferença entre descongelar um sêmen a 36 graus e descongelar um sêmen a 30 graus é muito grande. E a descongelação de sêmen deve ser com muito rigor de desinfecção e cuidados sanitários. Entrenar nossa gente para lavar as mãos, para manter os equipamentos em boas condições, ou límpios, guardados em ambientes secos, sem polvo, sem nada. Ou seja, a inseminação é um procedimento que exige, para que possamos otimizar resultados, exige que estes parâmetros sejam cumpridos exatamente. Ao descongelar uma parrilha de sêmen, necessitamos que essa parrilha se quede dentro do banho-maria a 36 graus, por no mínimo 45 segundos. Por quê? Para que a penetração da temperatura, do calor, dentro da coluna do sêmen, seja homogênea e rápida. Isso, assim, é imprescindível para a saúde do espermatozoide. Ok? Manter o sêmen descongelado em la mesma temperatura até o momento da inseminação e não inseminar depois de 15 minutos que se descongelou o sêmen. Isso pode contribuir para reduzir a viabilidade do sêmen. Então, me parece algo que não tem sentido dizer isso, porque a maioria dos inseminadores são pessoas de muita experiência. Mas aí que está o problema. A Dr. Clinton, da Universidade de Texas A&M, nos Estados Unidos, está recentemente publicando um trabalho de eficiência de sêmen sexado em ganado de carne em Estados Unidos com um protocolo próprio americano. Um pouco diferente do que se faz. E, juntamente com a investigação, eles fizeram avaliações de los inseminadores. Isso é ahorita, vai ser publicado no próximo mês. Há uma interferência de hasta 30% nos resultados de concepção induzida por erros no protocolo de inseminação. E a conclusão interessante dessa investigação é que os inseminadores mais experientes são os inseminadores que mais têm vícios que saem desse protocolo. Ou seja, necessitamos implantar um sistema de reavaliação e de retreinamento ou de capacitação ou recapacitação, como queiram chamar, de los inseminadores. Como fazem as indústrias? A indústria automobilística reabilita ou recapacita todos os funcionários. E na indústria ganadeira, se tornou um técnico, é um técnico eterno. E aí, muitas vezes, está o problema. Quanto que erros aí podem comprometer o sêmen? Para o sêmen convencional, de 3 a 5% em concepção. Para o sêmen sexado, por la diferença de concentração, se temos erros aí, podemos praticamente perder o trabalho se criamos erros. Então,
como disse a princípio, não há diferença entre o protocolo de recomendações. Há diferença entre a precisão em los protocolos de inseminação. Esse é o ponto muito importante. E há uma terceira situação que o semissexado sim necessita ser inseminado um pouquinho mais tarde para que se optimize o resultado. Esse trabalho não é o que citei ahorita dos Estados Unidos, é um trabalho que foi feito em Califórnia com um grupo de estudantes de maestria, onde evaluaram várias fincas, calificando os serviços e os inseminadores. E encontraram que as fincas onde têm os serviços de reprodução e os protocolos de inseminação bem aplicados são as fincas que têm a melhor fertilidade. Ou seja, há que trabalhar em isso, muito, que é muito importante. Taxa de concepção de semissexado. Eu tinha várias pantalhas mostrando taxa de concepção em Argentina, em Uruguai, em Paraguai, em Vietnã, em Tailândia, em todos os lados do mundo. E las tenho todavia. Mas o que é importante é que nós outros não estamos encontrando diferenças em concepção entre o semissexado 4M para raças de carne ou de leite, independente do ambiente que ele seja usado. Ou seja, a taxa de concepção de semissexado em Peru e em Equador, a 2.500, 3.000 metros de altitude, tem a mesma concepção, ou muito parecida, que temos em Argentina, em los prados argentinos, tem a mesma concepção em Brasil, ou concepções interessantes em Tailândia. O que é importante? O importante é executar os protocolos de inseminação de forma correta, retrasar um pouquinho a inseminação, o horário da inseminação, e já. Por que não há tanta diferença? Porque o semissexado Ultra 4 milhões é um sêmen que está tão bueno ou melhor que o semi-convencional hoje em dia. Por que melhor que o semi-convencional? Porque quando produzimos o semissexado com estas máquinas novas, todos os espermatozoides muertos com má formação ou que não são capacitados por problema de cabeça ou de colo, o que seja, são sacados fora da sopa de espermas. Nós outros corremos por la máquina apenas os espermatozoides viáveis. Ou seja, por isso eu digo que o semissexado hoje é muito melhor que o semiconvencional. Então, e por esse motivo, esta nova tecnologia tem alcançado índices de fertilidade igualito ao semiconvencional ou muito próximo do semiconvencional. Ok? Horário de inseminação. O intervalo de tempo entre início do calor de selo e a inseminação. Por um câmbio na fisiologia do espermatozoide, o semissexado tem uma maturação dentro da vaca um pouquinho mais antecipada, um pouquinho antes do semiconvencional. Por esse motivo, recomendamos que ele seja inseminado um pouco mais tarde. De que forma? Isso foi uma gráfica feita por ProduGenes. Ou seja, se temos o selo empezando, o selo é detectado, sabemos que a partir desse momento a ovulação ocorre em 30 horas, inseminamos no protocolo AM/PM normal e sabemos que há uma capacitação dos espermatozoides sexados entre 6 e 8 horas. Ok? Quando o semiconvencional, essa capacitação se completa entre 12 e 14 horas. Então, vamos ter
o tempo de capacitação ou maturação do espermatozoide está muito cerca muito lejos da ovulação. Então, recomendamos retrasar a inseminação para ter uma capacitação mais cerca da ovulação. E isso funciona? Tem funcionado? Eu disse a princípio que... O sea, Alfredo, vos lo que decís es la MPM 6 horas más. Sim. Retraso de 6 horas Tá. em el protocolo com selo observado. E aí está uma gráfica que tem mostrado a evolução do uso do semissexado e a evolução da taxa de concepção do sêmen dentro dos Estados Unidos. Esta gráfica mostra ano a ano e mês a mês o número de inseminações e a taxa de concepção promédio que tem o software Dairycon 305, que é o mais usado nos Estados Unidos. Então, tivemos acesso a este banco de dados e, mire, você vem vê que ano a ano, a taxa de concepção do semi-convencional em naranja vem se aproximando do semi-convencional, do semi-sexado em verde. Ou seja, as linhas vêm se aproximando. 2015, entre 2015 e 2016, lançamos o semi-sexado ultra. As linhas se quedaram mais próximas. Os pontos aonde a linha de arriba sube, aonde não há diferença significativa. Ou seja, o semi-sexado está emprenhando igualito o semi-convencional. E a gráfica de abaixo é o mesmo banco de dados para novilhas. Em novilhas, não observamos um crescimento tão grande como observamos em vacas. Não foi que observamos, esse é o promédio americano, de acordo com o software do Dairycon. Ou seja, se cada ponto mensual desse significa 300 a 400 mil inseminações realizadas por mês dentro do território americano. Ou seja, não há como contestar, ou é muito difícil contestar uma informação com um banco de dados tão grande e tão fidedigno como esse. Aqui é um caso interessante, que é uma finca em Chile, com vacas a pastoreio suplementado, onde foram inseminadas 1.017 vacas com semi-convencional, semi-sexado ultra 2 milhões e semi-sexado ultra 4 milhões. Acá, nesse caso, todas as vacas foram hechas um protocolo de tempo firme, as vacas de semi-sexado com um protocolo, as vacas de semi-convencional com outro protocolo. A taxa de concepção foi exatamente a mesma. Ou seja, não há uma diferença significativa entre semi-sexado ultra 4 milhões e semi-convencional. Isso, acá, uma tablazita desenvolvida por Produgenes, onde indica o horário ideal para se inseminar vacas com selo observado, considerando as horas pós a identificação ou a observação de selo. Para semi-convencional, com o protocolo AMPM, e para semi-sexado, com o protocolo de retraso de 6 horas na inseminação, estando acá recomendando que quanto mais cerca das 18 horas, melhor. Como podemos fazer o semi-sexado ajudar a produtividade de leite? Como isso e por que usar semi-sexado? Primeiro motivo, usando semi-sexado em todas as hembras, vamos ter uma ganância genética grandíssima, porque vamos garantizar hijas de nossas melhores vacas.
Esse é um ponto que solamente aprendemos o que realmente significa isso quando começamos a usar teste genômico full. E aí já temos infinitas fincas trabalhando full com teste genômico, então aprendemos que o crescimento genético se hace de uma forma muito melhor e muito mais garantizada usando semissexado que usando semi-convencionado. Então, vamos deixar o amor pela vaca bonita, pela vaca Maria, por lo que seja, e poner estatística e avaliação em nosso trabalho. Semissexado com avaliação. Como podemos fazer que pode ser a genômica em las granjas leiteiras comerciais? Mira, normalmente, ou tradicionalmente, as granjas comerciais criam ou fazem muito pouco progresso genético em lado das hembras. Isso por la restrição de seleção imposta por las taxas de reemplazo, por la maior parte do progresso genético se liga através do lado masculino. Por lo tanto, o progresso genético por lado maternal não existe ou é muito limitado. Assim que temos pouca intensidade de seleção e muitas bajas precisões de seleção. Essa gráfica mostra muito bem o que estamos falando. Se você tem uma vaca que está entre os 10% inferiores e hace uma hembra de édia e usa essa hembra como reemplaço, você pode estar usando o touro que for. Você dá um passo adelante comprando um touro muito bueno e um passo para trás reemplaçando a hija de touro com a vaca mala dentro de seu ato. Se observamos a gráfica, não há crescimento genético geração por geração. Há vários estudos feitos e vários trabalhos comerciais feitos a campo, onde se testou todas as novilhas entrando em reprodução, um grupo de vacas de primeiro parto, segundo parto e terceiro parto em la mesma finca. E sabe o que passa? Não há crescimento. O valor mediano do mérito neto, TPI, leite, o que queira pensar, não cambia entre as novilhas de sobre ano, as vacas de 2 anos e meio, as vacas de 3 anos, as vacas de 4 anos. É a mesma coisa, que é exatamente o que esta gráfica está mostrando. Agora, se nós outros começamos a trabalhar com tecnologia, fazendo avaliação genômica, seleção genômica, usando semissexado 4M em todas as melhores vacas, vamos ter um trabalho com mais certeza, com mais eficiência e com mais precisão. E, conhecendo a fórmula, como se evalua ganância genética, que medimos precisão, variância genética, intensidade de seleção, dividido por intervalo entre gerações, vamos saber qual a nossa ganância genética. Ok? Sabendo disso, metendo essa fórmula em um tambo normal, que não tem muita seleção das vacas, baixa intensidade de seleção e não usa teste genômico. Podemos ligar a um crescimento hasta 3,5% de delta genético, ou crescimento genético, por geração. Como sabemos, em um movimento, em uma finca tradicional, uma geração se hace entre 6 e 7 anos. Ou seja, podemos ter um crescimento de 3,5 a cada 6, 7 anos. Pero, se usamos uma alta intensidade de seleção em las hembras, ainda sem usar testes genômicos, e usando semissexado, nós outros podemos ligar, aumentar isso em
2,7 vezes, ou seja, podemos chegar a 9,6%. Ou seja, o semissexado oferece a oportunidade de aplicar a seleção por el lado materno, aumentando a taxa de hembras nascidas. E isso é muito importante, ver a diferença. Quase 3 vezes mais. Ok? E o que passa? Quando você faz seleção das vacas, usa semissexado, você vai ter um crescimento genético, porque você vai reemplaçar com um número maior de hijas de suas melhores vacas apenas. Então, mira, a curva de Gauss se cambia e você vai ter um crescimento genético hasta de 9% por geração. Pero, se nós outros vamos e acrescentamos aí o uso de teste genômico com semissexado e alta intensidade de seleção, nós outros podemos chegar a um crescimento de 16%. Deus, se você faz 16% em uma geração comparado com 3,5%, você vai ter quase que uma geração por ano, depois que você está usando em sequência. E não há como melhorar a produtividade de leite, a eficiência de produção de leite, sem fazer crescimento genético. Essa é a forma básica. Porque se você oferece a melhor tecnologia de nutrição, a melhor tecnologia de manejo, bom conforto para as vacas, mas não tem genética para responder a todos esses cambios, seu crescimento é pequeno também. Agora, tendo melhor genética, com todas as informações tecnológicas, seguramente vamos ter uma melhor eficiência produtiva. E nossa proposta, por que usar semissexado e como usar semissexado, é fazer avaliação genômica, selecionar as melhores vacas, meter Sexutra 4M ou Sexutra 4M de alta pureza em las vacas melhores e não permitir que as hijas de las vacas inferiores sejam usadas como reemplaço. E para isso, a melhor forma de fazer é usar um touro de carne nas vacas inferiores. Você vai ter um terneiro, que o mercado vai pagar um pouquinho mais por ele, que é o que está passando em Estados Unidos, Canadá, Europa, em todos os lados, e aí em Argentina já existe algo hecho. Então, se você vai ter sua vaca de leite inferior vai continuar produzindo leite, pero parindo um terneiro de carne. Ou seja, muito melhor que ter um terneiro, a maioria dos tambos, ter um terneiro hosting, que tem um valor limitado no mercado. E, para isso, nós outros estamos com uma inversão muito grande de melhorar a tecnologia de produção de sêmen e gradativamente aumentando a pureza de sexo em nosso sêmen. Ou seja, já temos vários touros que o sêmen sai com 96% a 97% de pureza de sexo, de gênero. Ou seja, não há como a possibilidade de ter macho de estes touros, ou de los touros high purity, é muito baixa, muito baixa. Ou seja, melhorando nossa capacidade de fazer melhor desenvolvimento genético. Não? Que touros têm 4M High Purity? Estamos começando por os touros que têm melhor qualidade de sêmen e melhor produtividade em las máquinas. Não, por hora não é nada com genética. Por hora é capacidade de produção de sêmen sexado em las máquinas. Para provar isso que estou dizendo, uma empresa em Brasília, com um grupo de técnicos, há coisa de 4 anos atrás, 3 anos atrás, hizo um agrupamento de novilhas de diferentes origens em um mesmo tambo,
e fizeram a primeira lactância dessas novilhas, todas em esse tampo, com controle leiteiro oficial da Associação Paranaense de Criadores de Ganado Holstein. Então, estas novilhas foram todas paridas no mesmo ano, tiveram o mesmo manejo nutricional, mesmo manejo general, mesma sala de ordem, separadas, as 10% foram separadas, as 10% melhores genomicamente em cada característica e os 10% piores genomicamente para cada característica, para poder comparar a diferença entre os animais superiores com os animais inferiores. E essas comparações foram feitas por produção de leite, produção de grasa, produção de proteínas e células somáticas. O que passou? Em produção de leite, as 10% superiores genômicas desse grupo de novilhas tiveram uma produção de leite de 13.000 quilos promédio na primeira lactância. E as 10% inferiores tiveram uma produção de 7.600 quilos na primeira lactância, tendo uma diferença entre as 10 melhores e as 10 piores de 5.390 quilos de leite. Esta é uma finca extremamente tecnificada, com ganado já renômico e em seleção. Quando avaliaram as mesmas novilhas por produção de grasa, as novilhas, 10 novilhas superiores genomicamente em grasa, tiveram 430 quilos de grasa, e as 10 piores tiveram 275 quilos de grasa, tendo uma diferença de 161 quilos de grasa, ou 58% mais grasa que na primeira lactância. Para a proteína, no mesmo, a diferença foi 150 quilos de proteína, com 63% mais de mais proteína na primeira lactância. Mas isso é apenas em produção, não mira a avaliação da contagem de células somáticas. Nas melhores novilhas superiores por célula somática tiveram 49.000 células por mililitro contadas, e as piores tiveram 178. Ou seja, em isso, é uma diferença de 129.000 células somáticas, com uma redução de 72%. Ou seja, isso traz uma explicação de um minuto. Minha computadora vai apagar por falta de bateria. Um minuto. Então, em esse programa, em esse trabalho, não foi hecho nenhuma seleção, apenas se hizo uma separação de los animais genômicos superiores de los animais genômicos inferiores. Ou seja, o teste genômico funciona e é uma ferramenta muito forte de ajudar a ajudar o produtor de leite a identificar quem, em realidade, são os animais superiores. Ok? Então, o que proponemos, e eu penso que a grande vantagem hoje é usar o casamento importante de fazer o teste genômico usado juntamente com semi-sexado. Então, vale a pena usar semi-sexado? Sem dúvida. Vale a pena usar teste genômico? Eu não tenho dúvida. Porque temos usado, e como poucos sabem, eu estou em Brasil hoje, assim um ano, quase não um ano, 10 meses que não vim em minha finca, e hoje pude observar aí, com meus próprios olhos, meus próprios animais. Eu tenho 47 vacas em lactância,
que de las quais 22 pariram o segundo parto, sendo inseminadas com puro semissexual. Eu tenho 22 bezerras nascidas. Então, a opção que tenho em trabalhar de seleção, quem seja que use teste genômico, é muito forte. Os animais identificados como inferiores, vamos tratar bem e vendê-las. E lhe garantizo que gente que compre esses animais, é melhor comprá-los com a informação genômica do que comprar sem saber o que tem. Não? Então, essa é o que proponemos hoje. E, para fazer isso, muita gente já sabe que Sexing está em mercado de evaluações genômicas. Temos um laboratório que se chama Genetic Visions, e Genetic Visions tem 2 produtos de teste genômico que consideramos, com nossa equipe de técnica, nossa equipe e nossa avaliação entre consumidores e clientes, é uma prova genômica que todos que necessitavam, porque é objetiva, com as melhores características. Então, a prova mais importante tem o número de características melhor comparado com as outras empresas. Por quê? Porque a prova que chamamos de 75, Vision 75, vem com 7 características de produção, 20 características de saúde e longevidade, 22 características de conformação, 4 características de índice de seleção, todos os marcadores de leite incluídos, kappa-caseína, beta-caseína, beta-caseína AB e beta-lactoglobulina, ou seja, A2A2 e possivelmente BB. Tem um pacote de 18 marcadores de haplotipos incluído em el sistema da prova 75. É a única prova de mercado que vem com o que disse a princípio de nossa conversação, vem com o índice EcoFi. Hoje já estamos com marcador de EcoFi de todos os animais, evaluados por Genetic Visions, vem com o teste EcoFi. E com o descobrimento de los padres. Não é confirmação de paternidade, é descobrimento de los padres, é algo diferente. Se você viu isso algum equívoco na inseminação, no registro do bezerro, esse sistema vai dizer a você quem é o padre do bezerro, se o touro está registrado entre os touros da indústria de sêmen ou como um teste, como um touro registrado, como um touro Holstein ou Jersey. Okay? E, além disso, está incluído o cromossomo mating, que é o software que faz o pareamento de vacas genômicas ou vacas de registro, utilizando as informações cromossômicas dos animais e considerando os valores de inbreeding, ou seja, de consanguinidade. E aí há uma outra nova tecnologia. Consanguinidade, todos perguntam, quanto devemos ter de consanguinidade em Benfica? Qual é o máximo? Isso não existe. Porque aprendemos hoje que a consanguinidade se mide quando hacemos pareamentos de características ou de genes. Você pode ter uma consanguinidade cruzando vaca A com touro B, e ter mais consanguinidade para proteína, mais consanguinidade para leite, ou para graça, para o que seja, fertilidade, saúde. E muitas vezes usando a vaca A com touro C, que pode não ser tão bueno de números como o B, pero traz menos consanguinidade, você vai ter maior probabilidade de ter um pareamento melhor hecho. Isso é o cromossomo mating. Agora, temos também disponível em el mercado um teste que chamamos de 20, que é um teste de screening
testa todos os bezerros com o teste corto, que tem é necessário para fazer avaliação ou seleção, ou seja, proteína, grasa, leite total, vida produtiva, livability, célula somática, DPR, vai com composto úbere, composto pata, com mérito líquido, com mérito fluido, vai com os marcadores de leite, não acompanha o paquete de marcadores de haplotipos, que são as enfermidades genéticas, pero vem com EcoFeed, vem com descobrimento de los padres, e se pode usar em cromossomo meio. Custa um pouquinho mais que a metade, você pode usar esse teste para fazer sua seleção e depois partir para o teste maior ou fazer um upgrade para o teste maior, pagando na taxazita. Isso está sendo usado muito em el mercado não de criadores de ganado de cabanha, não nos cabanheiros. Quem mais usa isso são os produtores comerciais de leite. Porque é a gente que necessita evaluar seu próprio ganado para ter ganância. Aqui um caso muito típico, uma finca de Jersey, onde todos os animais, todas as hembras nascidas de todos os anos, a los 2, 3 meses de idade, são testadas genomicamente. E essa finca seleciona, faz o teste genômico, determina o promédio, todo que está abaixo do promédio vai para um outro centro, onde é alimentado para a venda. E eles põem foco na criança apenas de los animais superiores. Quanto representa isso? Em plata, muito. Porque levantar uma bezerra de 2 meses até o parto tem um custo altíssimo. Se você saca estes animais do custo de su tambo, a ganância é impressionante. Porque, em promédio, em América Latina, pelos custos que tenho, a criança de uma bezerra, uma Holstein, ou Jersey, o que seja, está cerca de $1.500 a $1.700. Se você saca fora 30% que não lhe serve, você está sendo um roubo financeiro grandíssimo. E para ser isso, há que gastar $50, $60, $70 por animal. Depende da situação em cada país. E de importação, de teste genômico, etc. Mas a inversão é muito pequena comparado com a ganância que pode trair imediata, sem considerar a ganância genética, o trabalho genético. Então, a própria genômica, evaluar a qualidade genética de um animal, tomar decisões de seleção tempranito e ter um valor genético do animal depende da quantidade de animais. Isso quer dizer o seguinte: há muitos testes genômicos vendidos no mercado hoje que não fazem avaliação com a base de dados de CDCB. Outra vez, com experiência própria. Eu comprei animais com prova genômica em algumas subastas em Brasília, hechas por essas provas. E os números não conferem. Eu sabia disso, mas não sabia que a diferença era tão grande. Um animal evaluado em outubro do ano passado e evaluado hoje de 1.100 libras de leite vai a menos 10 libras de leite. Por quê? Porque foi evaluado com um banco de dados de laboratório, não foi evaluado com bancos de dados de CDCB. Essa é uma diferença significativa. Então, vamos cambiar isso acá. Acá, para Jersey, pode ser o Jersey ou o Holstein, podemos fazer as evaluações baseado em índice de produção total, que é JPI em Jersey ou TPI em Holstein. Podemos usar mérito fluido, como se faz muito em Brasil. Não? Podemos usar. Por que mérito fluido? Porque para se determinar mérito fluido, levamos em consideração a produção de leite,
das características, 38% de características de saúde e 16% de características de tipo. Podemos selecionar por mérito neto, que leva em consideração 45% de rasgos de produção, 40% de rasgos de saúde e 15% de rasgos de tipo. Ou seja, você selecionando uma vaca por mérito neto, você está selecionando a vaca por resistência a mastites, metrites, diarreias, infecções a vírus, que isso nada leva em consideração em la seleção visual que hacemos hoje. Nada leva em consideração, nada tem essa característica nas mãos. O teste genômico feito por os índices, nós outros vamos estar indiretamente selecionando para isso. E isso está diretamente relacionado com produtividade. Estes dias me perguntou um muchacho de Filipinas, usando isso que você está dizendo, eu vou dobrar a produção de leite de minha finca? Eu disse, não necessariamente. Mas se você usa bem, de uma forma bem usada, determinando os parâmetros promédios de seu ganado, você vai produzir leite de uma forma muito mais eficiente, com menos custo, com melhor conversão de alimentos e tudo isso. Então, e nunca devemos fazer teste genômico para comparar os testes genômicos de sua finca com os testes genômicos da finca do vizinho. As avaliações genéticas são de extrema eficiência quando la usamos bem em 100% de nossos animais. Se você pensa, eu tenho uma vaca com 2.800 de DPI, e ele melhor que o vizinho, que tem uma de 2.750. Pero qual é o promédio de você e qual é o promédio do vizinho? Esse que é importante. Não comparar seus dados com o dado do vizinho. Usar os dados de teste genômico para seleção e evolução dos seus animais. Então, podemos fazer isso usando índices outros como DPR, que é muito importante. O que é DPR? Algo passou com esse slide aí, sinto muito que se perdeu a informação. Pero DPR... No te preocupes, Fred. ¿Ah? No te preocupes. DPR é um índice de extrema utilidade, porque mede fertilidade comparado com várias características de saúde. Ou seja, a correlação com saúde, prenhez pós-parto e problemas metabólicos. Então, quando selecionamos por DPR, estamos definindo, traindo junto com DPR, correlação com saúde, prenhez pós-parto e problemas metabólicos. Podemos selecionar por larvability, que é a longevidade da vaca. Como que uma vaca tem longevidade? Se tem saúde. E que é esse progresso genético, então? Logramos fazer progresso genético com intensidade de seleção, com maior escorrência de touros a usar, com melhor inversão na criança e com justificação de uso de semissexado. Ou seja, vamos usar semissexado em las vacas que realmente merecem usar semissexado. E uso de um sistema de apareamento que pueda mostrar a você quem realmente é o touro que funciona em cada uma de suas vacas. Então, com Sex Ultra 4M. Então, podemos ainda selecionar, identificar e meter uma pressão de seleção em los animais que têm as características de marcadores de leite, como A2A2, e ainda as características de coabilidade de leite, que é o BB. E selecionar para queso, com mérito queso, selecionar vacas que têm maior capacidade de produção de queso. Isso
traz um resultado também muito bueno. Como disse, a capa caseína de leite bebê traz 25% de coagulação, da coagulação 25% mais rápida, com coágulo, está escrito em português esse slide, sinto muito, que pode ter de 1 a 1,5 libras de queijo mais, ou 10% mais, por libra como se diz isso, CWT? Ou seja, quando as vacas bebê podem produzir 10% mais de queijo que as vacas AA. E as vacas bebê não podemos usar a tecnologia mesclando o leite das vacas bebê com as vacas AA. Essa mescla não funciona. A proteína capa caseína de las vacas bebê mesclada com as vacas que não têm essa proteína não aumenta o leite promédio, não. Vacas bebê têm isso, vacas AA ou AB não têm maior produção de queijo. Então, me perguntaram por que usar semi-sexado? Semi-sexado vai trazer um impacto grande na planta e na rentabilidade da explotação leiteira. Com isso, vai ganhar a indústria e vão ganhar os produtores, com mais produção leiteira, melhores sólidos e mais qualidade de leite. Então, eu penso hoje que a tecnologia de semi-sexado está extremamente dominada e com resultados muito bons. E eu não estou dizendo isso acá de Brasil, ou de Texas, Estados Unidos, ou do Wisconsin, Estados Unidos, tampouco de Vietnã. Eu estou dizendo isso de resultados que temos observado em Argentina. Vários tambos, onde o semi-sexado está trabalhando igualito em concepção que o semi-convencional, tanto em vacas como em novilhas. Apenas devemos usá-lo de forma correta. Ok? Se há alguma pregunta, Pablo? No, de mi parte no. Si te parece bien, Andy, abrimos el espacio para preguntas de quienes están participando. Alfredo, yo quería preguntar, ¿cuál es el efecto cuando usamos un toro negativo en HH5, HH6? ¿Cuál es el impacto? Un toro positivo, no negativo. Claro, un toro positivo. Un toro que tenga gen HH. HH. HH2. ¿Cuál es el impacto? Se usted tiene una vaca HH direto, HH235, una reducción directa de fertilidad, de concepción, aumento de abortos embrionários e abortos de 3, 4 meses. É direta. Tivemos um caso interessante disso. De nossos distribuidores em México, que vários conhecem, que é Carlos Solares. O sócio de Carlos Solares tem um tambo em Torreón, ordenhou de 600 vacas por dia. E Torreón é uma área com uma alta incidência de brucelose, não? Então, altíssima incidência. Então, todo para eles é brucelose. Fizemos uma charla, mas como essa... Qualquer problema que tenha, leite de brucelose. Qualquer problema que tenha é brucelose. Elimina a vaca. Então, nossa técnica de sexing, hice uma apresentação mais técnica e objetiva sobre isso. E Alejandro e Javier estavam allá, não? E puderam observar, ou escutar isso, que ele mostrou na tabla pela taxa de incidência de los haplotipos em vários países do mundo. E entre estes países estava México com uma taxa de incidência de quase 18% de animais recessivos HH2, 3 e 5.
Esse muchacho se aproximou de nós outros para discutir isso e sentamos com ele aí um ratito e testamos para começar 250 novilhas dele. Tudo que estava entrando em serviço em aquele período. Tivemos 22% das novilhas positivas para ATH 2, 3 ou 5. Muchísimo. Se isso tem a possibilidade, uma vaca positiva, tendo uma redução de fertilidade entre 15 y 30%. Lo que pasa es que en Estados Unidos, al tener gran mayoría de animales testados genómicamente, sabemos si la hembra tiene el haplotipo. Claro. Acá, como no se testó, no hay cómo saberlo, bueno. Pero los toros sí. Los toros sí, pero por eso te digo, o sea, vos tenés que tener la hembra con HH y si vos le pones un toro con HH, obviamente que va derecho al aborto, como te dice Alfredo, o va derecho al problema de fertilidad. En el Aumenta tambo. el problema. Se você tiver uma vaca com HH3... En Estados Unidos un 30 o un 40%, Alfredo, si no me equivoco, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacen con los toros HH? ¿No los usan? Se você tem uma hembra com HH3, cruza com um touro, e ela é heterozigota. Você cruza com um touro HH3, você vai generar seguramente uma bezerra HH3 homozigota. Claro. E esse animal seguía agravando el problema, digamos. Sí. Claro. Y va a venir. Perdón, no sé si se me escuchan. Sí. Sí. Para haplotipo, lo que yo tengo entendido que no existe el homocigota. Si uno cruza HH3 con HH3, no nace nunca, o sea, siempre aborta. No es siempre aborta, tiene una tasa de aborto alta. As hembras portadoras têm uma taxa de aborto muito alta. ¿Pero existe homocigota para HH3, 4, 3, 2, 5, lo que sea? Sim, há. Sim, há. Eu vou preparar um ou dois trabalhos sobre isso. O próprio CDCB tem uma descrição muito boa de todos estes. Ok? Sería bueno. Para que mostre a você como se processa e como se manifestam os haplotipos. Ok? Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Si nadie más tiene alguna pregunta, hay varios veterinarios participando de la charla. Bueno, Alfredo, ¿algo para agregar? Me parece que estuvo completísimo, así que le agradezco en nombre de Manfredi por habernos acompañado en esta charla. Perfeito. Bueno. Se necessita algo, tem perguntas, envie um correio a nós outros e seguimos em contato. Ok? Ale, ¿querés cerrar? No, bárbaro, gracias. Nada, estamos a las órdenes y esperamos que poder avanzar con el proyecto del semen sexado junto a Manfredi, que va a ser un éxito, seguramente. Bueno, un abrazo a todos, gracias. Gracias, Alfredo. Un abrazo a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Un abrazo.